Bom, o motivo de fazer esse vídeo é porque alguns amigos perguntam sobre as facas de cozinha Tramontina e eu fui verificar na internet e praticamente não se tem informação sobre elas. A própria Tramontina omite várias informações que seriam importantes para o consumidor e, curiosamente, se acha mais vídeos sobre as facas para culinária da Tramontina em russo do que em português. A Tramontina, a Rússia provavelmente é um grande importador de facas de cozinha Tramontina e talvez essa seja a explicação. Então esse vídeo é para levar um pouco mais de informação para os amigos. Como eu já disse, a própria Tramontina só nega muita informação sobre os seus produtos, muito provavelmente porque o mercado consumidor não exige tal tipo de informação, né? Porque hoje em dia, com a dinâmica das demandas dos consumidores, se houvesse uma demanda por informação, certamente a Tramontina deixaria clara todas essas informações. Por exemplo, tipo de aço utilizado, dureza, uma informação básica que é impressionante. Eu tive cuidado de olhar os catálogos da Tramontina e é uma informação básica para quem quer usar uma faca ou escolher uma faca para lidar na cozinha, ou com churrasco, ou com vegetais, seja lá o que for, que é a espessura máxima da lâmina. Os próprios catálogos da Tramontina, na descrição dos vários modelos, omite essa informação na quase totalidade das vezes. Ou seja, um modelo de faca você não sabe qual a espessura da lâmina, né? É um absurdo, mas é verdade esse tipo de coisa. Então esse vídeo não é para dar esse tipo de detalhe, espessura de tal lâmina, é mais para explicar a diferença existente entre as diversas linhas de lâminas para cutelaria de cozinha e churrasco da Tramontina, que são diferenças apreciáveis e que deveriam pesar no fator decisório de um consumidor mais esclarecido, né? Então vamos lá. Algumas facas, algumas linhas eu não tenho, né? Igual, por exemplo, desculpe, eu estou com um resfriado, então, mas esse vídeo vai sair assim mesmo. A primeira linha que não consta nessa amostra de lâminas aqui é uma linha chamada Universal, que eu creio ser a linha mais básica da Tramontina, né? Essa linha Universal são facas em aço inox, com cabos que podem ser ou de polipropileno como esse, ou de madeira, ou mesmo um plástico mais simples até do que o polipropileno, né? Um polímero qualquer de plástico. E como é que são essas facas? Elas têm espessura integral da lâmina. Essa faca aqui, por exemplo, é uma full flat. As facas da linha Universal, elas têm espessura integral e o desbaste só na região do fio, né? Então eu diria que se o consumidor tivesse que escolher uma faca para uma tarefa qualquer, essa linha Universal deveria ser a última a ser escolhida, apesar de que é a linha mais barata também, né? Juntamente com a linha Carbono, é a linha mais barata. Por quê? Porque é extremamente barato se produzir essa faca. São lâminas finas, normalmente com pouco mais de 1 milímetro de espessura, porque se fossem muito mais espessas, a habilidade de corte seria horrorosa, né? Então existe vamos dizer, uma regra não escrita, que para começar a ter boa habilidade de corte tem que ter menos de 1 milímetro de espessura, né? Aí todo mundo vai pensar, então quer dizer que toda faca tem que ter menos de 1 milímetro de espessura? Não, não é isso. É que para esses designs mais básicos, com desbastes mais básicos, onde você faz um desbaste só na região do fio, seria quase como se fosse um scand. Quanto menos espessa essa lâmina, menos o consumidor vai perceber a falta de habilidade de corte dela. É por isso que essa linha chamada Universal, normalmente são lâminas
tipo essa da linha carbono, com 1 milímetro, 1,5 milímetro, no máximo 1,8 milímetros de espessura, né? Porque, como eu já disse, ela só tem o desbaste na região do fio, ficando a espessura integral no restante da lã. Eu fiz uma pesquisa nos principais representantes da Tramontina e olhando os catálogos da Tramontina. Então, essa informação que eu vou dar, gente, sobre os números de série, que vem em todas as facas, elas constam os números de série daquela linha e daquele modelo, né? Eu acredito que é um número de código, eu disse número de série, mas é incorreto. É um código utilizado para cada faca, e nesse código deve estar incluído o modelo da faca, a qual linha ela pertence, a geometria geral da lâmina, tá? Porque é um código de 8 números, né? Então, essa linha universal, pelo que eu pude perceber dos catálogos, esse código de 8 números, a milhar dele é 22, né? Ou seja, 22.000, aí vem uma sequência de mais 3 números. A centena é 9, ou seja, 901, 910, 920, 930, qualquer número nesse intervalo, e depois mais 3 números de controle, que deve ser quanto à geometria geral da lâmina. Eu vou ver se eu consigo inserir no vídeo um exemplo desse número, destacando a milhar e a centena, que é para o amigo, quando for comprar uma faca, saber, bom, se está com esse número de código, essa milhar e essa centena, então essa é a linha universal. Porque, inclusive, a Tramontina, com exceção da Century, que ela timbra aqui Century, a Profissional Master não vem escrito Profissional Master, a linha Premium não vem escrito Premium, a Polywood não tem muito como errar, porque os cabos são em madeira Polywood, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, mas não vem descrito na lâmina não. Então, uma maneira do consumidor identificar seria por esse número de código, né? Então, a linha universal, ela tem a mesma milhar da linha carbono, que é 22, né? E a mesma centena, porque essa linha carbono também é considerada a linha mais básica da Tramontina e uma das mais baratas também. Então, tanto ela quanto a universal tem a mesma milhar e a mesma centena. E qual é a diferença? As facas da linha universal são todas em inox, e da carbono são em aço carbono, né? E com um detalhe, pelo que eu pude perceber, todas as facas da universal são fio tipo Scandi, ou seja, só existe o desbaste na região do fio. Já a carbono, a maioria das facas são full flat, ou seja, uma habilidade de corte extremamente alta, tendo 1 ou 2 modelos apenas semelhantes às da linha universal, ou seja, com desbaste só na região do fio. E esses modelos são mais caros, porque a lâmina sofre um revestimento ou oxidação para proteger da ferrugem, né? Que a linha carbono enferruja com muita facilidade, que é um aço ou 1070 ou 1075, né? Cabo de madeira natural, é a famosa peixeirinha. Essas facas da linha carbono, elas vêm de fábrica na lâmina revestida com um verniz, que é para evitar a oxidação, né, a ferrugem, durante o período de armazenamento delas, até o consumidor comprar. Assim que ele adquire, pode levar para casa, ele tem que dar uma trabalhada no fio, porque esse verniz vai até o fio, que atrapalha muito o corte, mas uma simples passada numa pedra já remove esse verniz do fio. E até onde eu sei, não tem maiores implicações para a questão de saúde você deixar esse verniz não, ele vai saindo naturalmente. Mas alguém mais preocupado pode usar uma lâminazinha, um canivetinho mais seco, qualquer coisa, para raspar esse verniz da lâmina da linha carbono, né?
Então nós aqui praticamente já falamos de duas linhas, que é a Universal e a Carbono, são as linhas mais baratas da Tramontina. Não significa que sejam lâminas ruins, não é isso, pelo contrário. A habilidade de corte de uma lâmina dessa é extremamente alta. Qual é o grande problema? É que essa linha Carbono da Tramontina, ela vem com uma dureza muito baixa, né? Nas minhas estimativas, isso aqui está com menos de 50 RC de dureza. Então, quer dizer, pega fio muito facilmente. Talvez eu não devesse usar esse termo, facilmente, porque não existe dificuldade em se dar fio para uma faca da linha Carbono, ou da linha Ultracorte, ou da linha Polywood, ou da linha Premium, ou da linha Master, ou da linha Century. Dificuldade não existe, porque a técnica é a mesma. O que talvez o termo mais correto é que você levaria um pouco mais de tempo para dar fio nessas outras lâminas do que nessa. Mas a técnica é basicamente a mesma. Só que como esse é um aço carbono, que naturalmente é bem mais susceptível à abrasão do que um aço inox, por exemplo, e dada a baixa dureza com que essas facas são produzidas, né, ela pega corte mais rapidamente, vamos colocar assim. O termo mais correto seria esse. E como eu já disse, é uma faca muito utilizada, porque primeiro, é muito barata, né? Segundo, tem uma habilidade de corte muito alta, porque a geometria favorece, né? Tá certo, todas essas facas a geometria favorece, e todas elas podem ser melhoradas com um desbaste de alíviozinho no fio. Eu, por exemplo, zero o flat de todas elas, depois eu explico melhor. Mas vamos voltar aqui, a linha Carbono. Muito barata, muito usada Brasil afora, principalmente em peixarias de feiras e coisas, porque em estabelecimentos fiscalizados é proibido o uso de aço carbono. Ou seja, se os amigos não sabem desse detalhe, vão passar a saber agora. No Brasil, por lei, é proibido em estabelecimento comercial do tipo restaurante, lanchonete, e isso é extensível para a indústria, por exemplo, a indústria frigorífica e tal, é proibido a utilização de lâminas de aço carbono. É mais uma daquelas coisas do Brasil, né? Porque no Japão, o grosso das lâminas, né, são de aço carbono. Nos Estados Unidos não existe esse tipo de restrição. Na Europa, na maioria dos países, pelo que eu sei, também não. Na França, por exemplo, as afamadas Sabatier são facas renomadíssimas e caríssimas. São boa parte delas em aço carbono, as melhores são em aço carbono. Então, quer dizer, é mais uma jabuticaba brasileira, ou seja, só tem no Brasil esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu concordo. Eu não gosto da minha comida com aquele gosto de ferrugem, né? Você vai cortar, por exemplo, o exemplo que eu mais cito é um queijo Minas, meia cura. Você vai cortá-lo com uma faca de aço carbono, nem sempre a faca de aço carbono tem boa manutenção. Essa aqui, por exemplo, mesmo tendo cuidado, a gente usa aqui em casa, ela é usada na cozinha, meu pai gosta muito de usar, eu também, para picar verdura, cascar verdura, por exemplo, ela tem uma pátina natural, isso protege um pouco da ferrugem, mas mesmo assim ela tem uns pontinhos de ferrugem, né? E é cuidada. Então, é uma faca para quem quer uma lâmina extremamente barata, que pega um fio extremamente agudo, só não mantém muito tempo esse fio. Por quê? Porque ele vai rolar, porque é um aço de muito baixa dureza. Mas você mostrou uma pedra qualquer, e aí pode ser qualquer pedra, um tijolo de cerâmica, já consegue dar fio numa faca dessa. Com poucas passadas, ela pega fio, óbvio, se não tiver extremamente sério, senão você tem que desbastar muito aço, né? Mas com pouca coisa ela pega fio. Qual a grande desvantagem? A empunhadora, que é madeira natural, ou seja, essa madeira, com o tempo, ela vai se hidratar, vai rachar. Isso aqui, nem pensar em ir num lava-louça, porque a lâmina não resistiria e o cabo não resistiria, né? Esse cabo de madeira natural e essa madeira que me parece ser IP, ele é pinado com pinos de alumínio, tá? Então, se o consumidor tiver o cuidado de usar essa faca, cortou o que precisou cortar,
passou uma aguinha ou um sabão, secou e guardou, essa faca tem uma durabilidade imensa. Agora, cortou uma cebola, deixou em cima da mesa, ou lavou, largou no escorredor, rapidamente a lâmina vai oxidar, a madeira vai inchar, vai rachar, vai destacar. Então é uma faca extremamente barata. Essa aqui me custou acho que R$5 no mercado local, né? Os modelos maiores custam aí 7, 8, 9, 10 reais, muito barato. O pessoal gosta muito de usar em churrasco, exatamente por ser muito barato. Se quebrar, se perder, a perda não é muito grande, né? Mas extremamente eficiente no corte, principalmente essas full flat, mas tem esse problema, a baixa dureza do aço, ou seja, baixa retenção de fio, esse fio se perde por rolamento. Aqui é um exemplo onde o uso de uma chaira lisa faz muita diferença, porque esse fio rola à toa, mas com uma chaira lisa você mantém esse fio por um bom tempo, tá? Apesar de que ela também é suscetível ao desgaste, mas muito pouca coisa do que a gente usa para cortar na cozinha é abrasivo a ponto de desgastar o aço e você ter que refazer esse fio. Mas a maior parte da perda do fio dessa lâmina vai se dar por rolamento. Então uma chaira lisa você mantém indefinidamente esse fio. Indefinidamente talvez seja um termo meio excessivo, mas você mantém por um bom tempo, seguramente um mês, para usos comuns da cozinha. É lógico que eu não estou falando, por exemplo, em impactar o fio em osso, ou cortar uma outra coxa de frango, ou qualquer coisa assim. Aí não, aí o dano no fio é maior. Mas para uso em carne, verduras, vegetais, legumes, uma chaira lisa manteria o fio de uma faca dessa por muito tempo. O problema dela é que ela demanda muito cuidado. Senão a lâmina oxida, o cabo dá problema, existe um gap perceptível entre o cabo e a lâmina, e aí isso aqui enferruja tudo aqui para dentro. Então tem suas vantagens e suas desvantagens. Não é que ela seja ruim, ela exige só muito cuidado. Desculpa. A linha universal, como eu já falei, é semelhante a essa carbono, só que em aço inox e normalmente com um desbaste só na região do fio. Então essa linha chamada universal seria a que eu menos indicaria para os amigos. Por quê? Por causa da falta de habilidade de corte. Mesmo ela sendo uma lâmina menos espessa, até a gente pode pensar, ué, mas ô Cabral, eu tenho dessa faca e ela corta muito bem. O problema é que a pessoa diz que corta muito bem porque ela não está acostumada com essas outras geometrias. Quando você pega uma faca como essa e compara o esforço que você tem que fazer para fatiar qualquer coisa, uma cebola, por exemplo, comparado com uma lâmina da linha universal, que é a espessura integral da lâmina com desbaste só no fio, aí você começa a perceber a diferença. Não é que uma pega mais fio que outra, não é isso. Ambas pegam fios excelentes. Eu estou falando de habilidade de corte, tá? Então, acho que isso a gente já matou essas duas linhas mais básicas, vamos chamar assim, da Tramontina, que é a linha universal de facas inox, né? E a linha carbono, obviamente, de aço carbono. Subindo um pouco na escala, vamos dizer, de qualidade de facas da Tramontina, tem essa linha aqui chamada Ultra Corte, né? Normalmente, geometria full flat. O aço, como a Tramontina não anuncia especificamente qual o aço, e ela faz isso para essas duas linhas aqui, a Profissional Master e a Centro, a gente vai considerar então o aço como sendo um diferencial de marketing. Ou seja, se a Tramontina usasse o mesmo aço que usa nessas duas linhas, nessas outras linhas, provavelmente ela anunciaria. Seria um agregador de valor, vamos dizer assim. Não anunciando, e pelas características de polimento das lâminas, o custo das lâminas e outra coisa, a dureza. Essa linha Ultra Corte, a Tramontina trabalha numa dureza entre 50 e 53 RC, sendo a dureza de 51 mais realista para essas lâminas. Ou seja, essa aqui, por exemplo, tem 51 RC de dureza, que eu acho mais ou menos que é a dureza alvo da Tramontina. A empunhadura é em polipropileno, pinado com pinos de alumínio, né? Essa lâmina aqui já poderia ir para um lava-louça, tá? Porque é um aço inox, provavelmente um aço inox
420, tá? E eu tô aqui, gente, aqui é uma avaliação minha, não tem informação da Tramontina sobre isso, não achei informação em canto algum sobre isso, mas pelo custo da linha, pela dureza, pelo polimento que é aplicado à lâmina, eu creio que seja o aço 420. E se fosse um outro aço de, não vou dizer melhor, mas de um pouco mais de nome, ou com um apelo de marketing maior, provavelmente a Tramontina colocaria lá na descrição, aço tal, né? Como ela faz com essas duas linhas aqui. Então provavelmente é um aço 420, é uma linha relativamente barata também, muito boa, só que com um detalhe, com essa baixa dureza, ela tende a virar o fio com certa facilidade. Mas uma chaira lisa, como eu já falei, a mesma coisa que vale para a linha carbono. Você retorna esse fio a uma condição de uso e continua usando essa lâmina por um bom tempo antes de ter que levá-la novamente numa pedra para refazer o fio, ou no caso das minhas facas, um microfio, né? Então, com uma chaira lisa, você prolonga a vida útil desse fio. Eu, sem medo, eu diria que para uso normal na cozinha ou no churrasco, daria para você estender aí para mês, talvez mais de mês, só usando uma chaira lisa, né? Então essa é a linha ultra corte. E de novo, naquela questão de número de código, né? A linha ultra corte, perdão, ela tem milhar 23 e centena 8, ou seja, basicamente todas as lâminas encontradas na linha ultra corte vão ter como número de código 23.800, 810, 820, 890, 891, tal, e depois 3 números de controle que deve ser mais relativo à geometria da lâmina. Pode ser 001, 021, 1189, sei lá. Isso aí independe, tá? Eu provavelmente vou inserir no vídeo uma legenda que vai ficar mais claro esse número de código, porque às vezes a gente falando fica meio complicado, mas é isso. O que pode diferenciar é a milhar, né? Que no caso da ultra corte é a milhar 23, seguida pela centena 8, ou seja, segue 800, 890, 880, seja lá qual for o número. Subindo um pouquinho mais da questão da qualidade, nós vamos entrar na linha Polywood. E a linha Polywood é fácil de identificar. Por quê? Porque toda a linha Polywood vai ter a empunhadura na madeira tratada, né, chamada Polywood. É uma madeira envernizada, perdão. É uma madeira embebida em resina, né, então é extremamente resistente à temperatura, ao ataque de ácido, base. É uma faca que pode perfeitamente ir ao lava-louça. Existe gap entre a madeira e a lâmina, mas como o aço também, a Tramontina não anuncia qual aço é, então pelo nível de polimento na lâmina, e como a Tramontina não anuncia especificamente qual aço é, provavelmente também é o 420, também numa dureza aí entre 50 e 53 RC, né? É uma faca bonita, um bom peso, pode parecer que não, mas peso é um fator que facilita um pouco o corte em determinados tipos de faca, e esse tipo de faca maior, faca tipo chefe ou churrasco, né? O peso intrínseco da lâmina facilita um pouco o corte, né? É uma lâmina que vem, essa aqui não, porque eu deitei na pedra e zerei o flat dela, mas é uma lâmina que vem com um polimento espelhado, então talvez mais um indicativo de ser aço 420, porque o aço 420 ele é muito pouco resistente à abrasão, então o custo para se dar um polimento espelhado numa lâmina dessa é mais baixo, né? E é uma lâmina com dureza também, entre 50 e 53 RC, sendo mais realista 51, no máximo 52. Essa aqui tem 52 de dureza, tá? Lâmina muito boa. Se você zerar o flat, como eu fiz nessa aqui, essa aqui está com o flat zerado,
e microfio de 15 graus. Olha, eu fatio até carne seca com ela e dá poucos pontos e linhas reflexivas de luz. Ou seja, a geometria, mesmo estando com uma dureza muito baixa, melhora muito, além de melhorar a habilidade de corte, que já é alta naturalmente, tá? Faz esse fio ficar mais resistente. Pode parecer um paradoxo, mas na verdade é isso que ocorre. É uma faca que tem linhas interessantes para quem gosta de design, tá? Não vai fazer feio em churrasco nenhum. Funciona muito bem na cozinha para cortar vegetais, verduras, carne, tá? Então é um custo médio, vamos dizer assim, tá? É uma faca de uma linha que tem um custo relativamente médio, aí deve ficar em torno de R$40 e tal. Muito boa a faca, com esses detalhes que eu falei, né? E normalmente o número de código dessa linha Polywood é milhar, se eu não me engano, 21. Ou seja, o código de todas as facas que você achar da linha Polywood é 21, aí a centena não faz muita diferença e os 3 últimos números também não. Mas normalmente milhar 21 é empunhadura em madeira Polywood, que é madeira tratada, que não tem problema com expansão, ou seja, ela é estabilizada, vai poder ir no lava-louça sem problema. O aço 420 não vai ter problema nenhum com lava-louça, porque ele é extremamente resistente à corrosão, né? Tirando as linhas de aços especiais como o H1, o Nitrobe 77, que são aços com alto teor de nitrogênio substituindo o carbono, e aí são quase que virtualmente inoxidáveis mesmo, ou seja, eles não mancham, não enferrujam. O 420, tirando esses aços especiais que são muito caros, é um dos aços mais tolerantes que tem à corrosão. Ou seja, para quem mora no litoral, ou em áreas muito salinas, ou áreas, não é o caso do Brasil, mas áreas onde cai neve, e aí os poderes públicos locais usam sal para remover a neve das ruas, é uma linha de lâmina interessante, porque é extremamente resistente à corrosão. Infelizmente, a dureza é um fator que pesa um pouquinho contra, né? Porque, de novo, é um fio que vai rolar mais facilmente, mas, como eu sempre digo, uma chaira lisa vai prolongar e muito a vida útil do fio de uma faca dessa. Seguindo em termos de, vamos colocar, qualidade, tem a linha chamada Premium. Muita gente pode se enganar com essa designação. Por quê? Porque a linha chamada Premium da Tramontina, a Tramontina não especifica qual aço usado. De novo, como ela não especifica e como o acabamento é mais polido, eu vou tender a achar que é um aço 420. Até porque a dureza da linha Premium fica entre 52 e 55 RC. Talvez daí a designação Premium em relação às linhas anteriores que eu já comentei. Ou seja, ela talvez tenha tido um cuidado a mais do tratamento térmico, ou tenha feito um tratamento térmico um pouco mais elaborado, e que permitiu o aço 420, que eu suponho seja o aço usado nessa linha, já que a Tramontina não especifica qual é, para elevar um pouco a dureza da lâmina, né? Então essa é uma linha que trabalha aí na casa de 52 a 55, mais realisticamente eu diria 53, 54, que é mais ou menos a dureza dessa lâmina aqui. O cabo é polipropileno injetado direto sobre a espiga, só que é um cabo mais, vamos dizer, customizado do que na linha profissional master. Ele é um pouco mais anatômico, né? Então ele tem chanfros, tem reentrâncias, dá vamos dizer, uma sensação de conforto maior na mão, né? De novo, qual o código normalmente usado nessas facas da linha Premium? Normalmente a milhar é a 24, tá? E principal, a centena, que é 4.
ou seja, o número de código dessa linha de facas Premium é 24.400 alguma coisa. Então, é 401, 420, 480, 486, seja lá o que for, mas a centena é 4. Então, quando o usuário pegar no supermercado, se não tiver lá descrito qual faca é, só dele olhar o número de código que vem estampado na faca, ele viu milhar 24, seguido de uma centena 4, pode saber que é da linha Premium, tá? Então, o cabo é polipropileno, é uma faca interessante, vai rolar o fio um pouco menos do que essa, porque a dureza já é um pouco maior, tá? E também tem um preço que regula com essa linha da Polywood. A geometria não preciso nem citar, é full flat, excelente. É lógico, dentro da linha pode ter outras facas mais especializadas, talvez com uma geometria um pouco diferente, mas a maioria das facas dessas linhas são full flat. E o full flat da Tramontina é muito bom, pode ser melhorado, como eu já falei, como eu faço nas minhas lâminas, tá? Mas então essa é a linha Premium. Na sequência, a linha chamada Professional Master, né? Que é a recomendada para frigoríficos, etc. Aqui, a Tramontina já especifica qual é o aço. Ela deixa claro que é o aço DIN 104110, que é o primo irmão do 104116, que é o aço usado pela Victorinox, tanto ele quanto esse 4110, tá? É um aço que já tem maior capacidade de endurecimento, tanto é que a Tramontina anuncia que a dureza dessas facas é entre 55 e 58. Realisticamente, eu acredito que a dureza alvo seja 56, é a dureza dessa faca, por exemplo. Essa aqui, por exemplo, ela não é uma Santoku, né? Ela tinha uma ponta que quebrou, eu transformei numa Santoku com ponta mais arredondada, para no caso de uso, poder bater na mão sem maiores riscos de perfuração. Usando um papelzinho fininho, vocês vão ver que não perfurou minha mão, mas ela está cortando, que é uma maravilha. O fio disso aqui está um veneno. Por quê? Porque aí, ó, só de eu tocar de lado ali, olha só, olha o sangue, encostei no fio, bastou encostar de tão afiada que tá, e dá. A grande vantagem é que você sente uma picadinha, mas não dói, porque o corte é limpo, né? A gente costuma brincar, é preferível você ter um corte de uma faca extremamente afiada do que uma faca com fio meia boca, porque o fio meia boca ele entra cisalhando o tecido, ou seja, as bordas ficam todas irregulares, até os nervos não são seccionados, desculpa, eles são rasgados, então dói mais cortes superficiais. Eu estou falando de cortes superficiais, tá, gente? Dói mais um corte de uma lâmina com um fio meia boca do que um fio igual dessa lâmina que tá. Essa aqui, por exemplo, está com um microfio de 10 graus de cada lado. É excessivo? Talvez fosse pela dureza. Eu gostaria que essa faca tivesse 58 pelo menos. Idealmente para mim, ela teria 60 de dureza. Mas com 56, e eu tendo transformado o flat dela em V0, e aí depois feito um desbaste de alívio de 2,5 graus, 5, 7,5, e aí apliquei um microfio de 10 graus. Gente, usar uma faca dessa para cortar verdura, cortar carne, é uma maravilha. Você posiciona ela em cima de uma cebola grande, ela desce na cebola grande. Ela não fica travando. Você precisa fatiar uma couve fininha numa tábua, essa faca é perfeita, porque a geometria ajuda e a habilidade de corte dela está muito alta. Vocês estão vendo aqui. Bastou encostar ali no fio e deu um cortezinho, né? Então, essa linha também tem milhar 24, igual a linha... Vamos tirar esse sangue daqui, porque muita gente não gosta de ficar vendo isso. Pronto. A milhar da... Desculpa. A milhar da linha Professional Master também é 24, como da Premium, com a diferença da centena. A centena da Professional Master é centena 6, né? Então é 24.600 e alguma coisa, com umas pouquíssimas exceções que são de centenas 5. Tem uns 2 ou 3 modelos, até onde eu consegui pesquisar, que é milhar 24
e Centena 5, e tem um único modelo dessa linha Profissional Master, um modelo chamado Passador. Não é para assador não, gente, é passador mesmo. São umas facas maiores, modelo, inclusive vem no encarte escrito Passador, que esse modelo especificamente é Centena 400, tá? Então esse modelo Passador, o número código dele é 24400 de alguma coisa, mas o grosso das lâminas é a linha que mais tem variabilidade. Você tem N modelos nessa linha, porque é uma linha profissional, é a linha escolhida e usada a nível de frigorífico, por exemplo, né? Então você tem N modelos dessa linha, tem para todos os gostos, para tudo que é função de corte que você imaginar, vai ter lá um modelinho dessa linha profissional. Então é Centena 24, Milhar 24, Centena 6, né? Com exceção que eu falei do modelo Passador, que é Centena 4, e de um ou dois modelos de lâmina, talvez 3, que é Centena 5. O resto é tudo Centena 6. Então você viu lá 24 Centena 6, pode ter certeza que é a Profissional Master. Você nunca vai achar uma linha Premium com 24 Centena 6, ou seja, 24.600 qualquer coisa. A linha Premium é sempre 24.000 e Centena 4, né? Não confundam com o modelo Passador da Profissional Master, que é 24.000 Centena 4 também. Aí alguém vai falar, então o Passador é da linha Premium. Não, o Passador é da linha Profissional Master, com aço DIN 4110, tá? E dureza entre 55 e 58 RC. E por último, né, a linha chamada Century. Essa eu acabei, de tanto povo comentar, eu acabei me dando de presente no Black Friday. Estava com um desconto excelente, né? Então eu comprei até para ver qual era dessa faca. Um peso muito bom, né? Ela é forjada por inteiro, é o chamado Drop Forge, né? Ou seja, um tarugo de aço. Ele entra aquecido numa prensa de alta tonelagem, ela estampa já o formato geral da faca e aí forma aquela panqueca. E aí a faca é recortada daquela panqueca. Dureza entre 55 e 58, eu acho que eu dei sorte nessa faca, que já medi a dureza dela, está com 57, né? O cabo é em policarbonato com fibra de vidro, extremamente resistente, muito anatômica na mão. Apesar do peso, o balanço dela é fantástico, a ergonomia dessa faca é muito boa. Usar essa faca é uma maravilha. A geometria, além de ser excelente, tem um distal taper extremamente acentuado. Todas as facas da Tramontina full flat tem distal taper, mas o distal taper dessa linha Century é bem acentuado. E de fábrica, eu tive o cuidado de medir. De fábrica, ela vem com um desbaste de 10 graus no fio e um microfio feito por buffing, provavelmente ou em roda de couro ou roda de feltro, de 15 graus. Então, ela de fábrica, ela vem rapando o cabelo. E eu tive o cuidado e a curiosidade de medir a espessura no ombro do desbaste de 10 graus dela. Deu exatamente 0,2 milímetros, né? Aí vocês podem pensar, 0,2 milímetros é muito pouco, e ou seja, ela já vem de fábrica com uma altíssima habilidade de corte, só que pode ser melhorado. Por exemplo, essa faca aqui, ela está no ombro do desbaste de alívio dela, o desbaste de 7,5 graus, que é o último antes do microfio, com uma espessura de 0,05 milímetros, ou seja, menos que 0,1 milímetro. Daí vocês verem o porquê de só de eu tocar no fio, ela me dá um cortezinho no dedo, tá? Então, gente, com uma geometria dessa, e a diferença de peso é enorme, tá? Apesar de tamanhos de lâmina relativamente semelhantes, né? Espessura de lâmina relativamente semelhante, essa aqui, a espessura máxima dela é 3,8, mas
logo aqui a 1 centímetro, aqui ela já cai para quase 3, e aí ela só vai diminuindo em relação à ponta. Mas, como eu estava dizendo, a diferença maior entre elas é o peso, tá? E isso faz uma diferença na hora de se efetuar os cortes. Existe inclusive um modelo dessa linha Profissional Master que é exatamente igual esse modelo da Century, a faca tipo chefe, tá? Então quem quiser, por exemplo, essa linha Profissional Master, modelo tipo chefe com 8 polegadas, vai ficar, pelo que eu andei consultando nos locais mais baratos, deve ficar em torno de R$60. Em termos de custo-benefício, não tem faca que bata essa linha Profissional Master, pela relação custo-benefício, ou seja, qualidade do aço, dureza do aço, geometria e preço. Se hoje em dia, se me perguntarem, Cabral, por o mesmo preço ou pouquinha diferença, qual das duas? Obviamente, eu escolheria a linha Century, porque ergonomicamente ela é superior, tá? Quer seja na empunhadura, quer seja peso. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de... Isso aqui, gente, chama ricaço e gavião, tá? Isso aqui é o ricaço, isso aqui seria uma espécie de gavião da lâmina. É inteiriço, é monobloco a lâmina. Tem gente, não, isso apoia na tábua e atrapalha o corte. Ele é arredondado aqui, tá? Ele é tipo uma cunha e não atrapalha absolutamente o corte. Se você quer fazer o rocking motion, que é isso aqui, não atrapalha absolutamente nada no corte, tá? Mas em termos de custo-benefício, nada bate essa linha Profissional Master, tá? É excelência, vamos dizer assim. Não deixa nada a dever, a não ser um pouquinho pela dureza, né? As famosas Rustoff, Henkel, Zwilling, não deixa, no caso tem as Victorinox também, não deixa nada a dever. Talvez se a dureza fosse o máximo que é relatada pela Tramontina, que é entre 55 e 58, se fosse 58, aí ela empataria com as alemãs. Só que as alemãs, por exemplo, do mesmo nível de acabamento da linha Century, as alemãs custam em torno de uma faca tipo chefe dessas facas alemãs, custa em torno de 400 a 600 reais. Essa da linha Century custa até 200, preço máximo que eu achei na internet. Essa minha, graças ao Black Friday, eu comprei bem mais barato que isso, né? Então, estava esquecendo, a milhar da linha Century, né? Milhar 24, tá? Então, é a milhar da linha Century, é a milhar 24, e a centena? A centena é 0, ou seja, é 24.000, 0 alguma coisa, e aí os 3 últimos números de controle, com uma única exceção. Como nós vimos que a milhar da linha Premium, da linha Polywood é 21, existem facas da linha Century com cabo em Polywood, então a milhar dela, nesse caso, é 21 também, tá? Mas a linha Century, a milhar é 24, com a centena sendo 0, tá? Então, essas informações são para o consumidor, quando for adquirir uma faca qualquer da linha Tramontina, está minimamente informado, tá? Essas outras facas aqui, eu não sei se a Tramontina as faz por estamparia, ou seja, vem uma fita de aço correndo e uma prensa estampa o formato básico da faca, né? Ele recorta aquele formato básico, ou se o recorte é feito em laser, tá? Ambas têm resultado semelhante. O laser costuma ser mais econômico e dá um acabamento melhor depois quando você dá as fases de polimento. Eu não sei qual a tecnologia que a Tramontina usa, se é o estamparia ou se o recorte é a laser, mas é basicamente uma fita de aço que vem correndo e de onde é recortado, vamos dizer, ou estampado o blank que vai dar origem à lâmina final. Na linha Century é o chamado Drop Forge, né? Aquilo que eu já citei. A própria linha Profissional Master também é estampado ou recortado a laser. Isso é só um detalhe a mais. Então, essa era a função desse vídeo, trazer um pouco mais de informação para os amigos sobre as talvez principais linhas de facas da Tramontina, as diferenças mais ou menos entre elas,
que são basicamente tipo de aço e dureza. O tipo de aço, gente, não faz diferença. Não é porque é aço 420 que ele é pior do que o DIN 4110. Não é isso. É porque o 420 ele atinge uma dureza mais baixa, uma dureza máxima mais baixa do que a que o DIN 4110 pode atingir, né? E, por exemplo, então a dureza maior é sempre preferível. No meu caso, eu sempre vou optar por uma lâmina com maior dureza. Isso é gosto pessoal. Mas, por exemplo, para quem mora na praia, por exemplo, no litoral, talvez seja mais interessante uma faca das linhas Premium, Polywood ou Ultra Corte, por ser em aço 420 e por naturalmente já ter maior tolerância à corrosão do que o 4110, e pelo acabamento dessas lâminas vir com um polimento espelhado, o que faz com que o aço 420 expresse toda a sua natural tolerância à oxidação, do que uma linha, por exemplo, mais cara, como a Century, mas que nitidamente você percebe que ela tem um acabamento acetinado. Ou seja, você, se olhar com atenção, você vai ver os risquinhos da última lixa usada na lâmina. Ela é semi-polida, ela tem esse acabamento chamado acetinado, mas você consegue perceber as risquinhas da lixa. Já nessa linha da Polywood, da Ultra Corte e até nessa Premium, nessa Premium também tem umas marquinhas de lixa, tá? Mas nessa da Polywood é espelhado mesmo, você pode pentear o cabelo olhando o seu reflexo na lâmina. Não é o caso dessa lâmina aqui, porque essa aqui eu deitei na pedra para zerar o flat dela. Então ela está meio esfumaçada, vamos dizer assim. Mas ela, original de fábrica, ela vem com polimento espelhado. Então, nesse caso, para esse tipo de usuário, talvez seja mais interessante uma linha com 420. Não é que o aço 420 seja pior, depende da aplicação que vai ser usada. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido de informação